Crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma semana estamos aqui para continuar estudando sobre as 12 portas de Jerusalém. Na semana passada nós iniciamos com a porta do cárcere e hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo, certo? Antes de tudo, vamos fazer uma oração. Pai nosso, nós te agradecemos, Senhor, por este período que o Senhor reservou para que nós pudéssemos aprender mais sobre a Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus, por essa semana que terminou. Obrigado por essa semana que se inicia, Jesus amado. Eu peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada criança que está assistindo esse vídeo, a vida das suas famílias, dos seus parentes, dos seus amigos. Nos abençoe, Jesus, para que hoje nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus. Amém. Vamos lá? Então, como a gente tinha conversado, nós estamos falando sobre a porta do cárcere, que era a porta que dava para a prisão, onde ficavam os malfeitores de Jerusalém, lembra? Nós falamos um pouquinho sobre prisões espirituais, falamos sobre vícios, falamos sobre internet, sobre coisas que nos afastam de Deus, coisas que não nos deixam ver o caminho, coisas que nos aprisionam, que deixam a gente distante das coisas do Senhor. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos falar literalmente sobre uma prisão. E essa história que eu vou contar para vocês hoje, ela está na Bíblia. A Bíblia, ela é muito importante, crianças. Nós precisamos estar com a Bíblia sempre à mão. E aqui também. Por quê? A Bíblia, ela vai nos ensinar tudo que nós devemos fazer no nosso caminho. Nós temos que aprender a sermos pessoas melhores com todos os ensinamentos que Deus nos deixou aqui na Bíblia. Então hoje eu peço para que vocês me acompanhem na leitura. Se você não está com a Bíblia aí, dá um pause no vídeo, vai lá, pega a Bíblia e depois você volta para continuar, tá bom? Se você não tem Bíblia ainda, peça para alguém que você precisa de uma Bíblia. A Bíblia ela é muito importante na vida de todo cristão e as crianças também precisam ter a Bíblia, tá bom? Então, hoje a nossa leitura vai ser um livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 22, que diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então hoje nós vamos falar sobre dois personagens muito conhecidos da Bíblia. É só uma partezinha de toda a história que eles têm na Bíblia, nós vamos falar sobre eles hoje. Talvez você já tenha ouvido falar, mas hoje eu quero que você preste bastante atenção sobre o que a gente quer falar nessa tarde, certo? Nós vamos falar sobre dois homens, Paulo e Silas. Eles estavam em uma obra missionária, orando, levando a palavra do Senhor para aqueles povos que não conheciam. E eles faziam isso em várias cidades, em vários lugares. Até que eles encontraram uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Eles oraram e expulsaram aquele espírito da mulher. Só que a multidão viu e levou ele para os magistrados, as pessoas que eram mais entendidas sobre leis, sobre os estudos naquela época. E eles decidiram condenar Paulo e Silas. Primeiro, arrancaram as suas roupas e bateram neles, e depois mandaram eles serem presos, eles ficaram em cárcere. Quer dizer, eles ficaram presos em um lugar. E o carcereiro que cuidava daquele local que ficavam os presos, amarrou os pés de Paulo e Silas em um tronco, e lá eles ficaram. Aí a gente fica perguntando, prisão é um lugar onde as pessoas que fazem coisas erradas ficam, certo? A prisão só são condenados as pessoas que desobedeceram às leis, certo?
Paulo e Silas estavam pregando a palavra. Paulo e Silas estavam falando sobre o amor de Deus e até ajudaram aquela mulher a ser liberta. Ela foi liberta daquele espírito de adivinhação, um espírito demoníaco sobre a vida dela. E ela estava liberta. Só que a mulher foi liberta e Paulo e Silas foram presos. Eles estavam fazendo alguma coisa de errado? Não, nesse caso, eles foram presos, mas eles estavam fazendo a coisa certa, que era a palavra de Deus. Já imaginou se você estivesse aí na sua escola, ou na sua rua, ou no seu bairro, no seu prédio, e você estivesse pregando a palavra de Deus e você fosse preso por isso, estivesse falando sobre o amor de Deus para algum amigo seu, para algum vizinho, para algum colega ou até para algum parente, e passasse alguém, ouvisse aquilo e fizesse com que vocês fossem presos, e se você apanhasse por ter falado o evangelho, ou então até tivesse os seus pés acorrentados, porque você estava pregando a palavra de Deus? Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo e Silas. Será que eles não sentiram dor? Será que eles não ficaram angustiados? Ou até com frio, com fome? Talvez a viagem tenha sido muito longa, eles estavam caminhando há vários dias e mesmo assim eles foram presos, estavam lá naquela prisão, porque eles estavam falando do amor de Deus. O que eu quero falar para vocês hoje? Será que quem faz o bem fica preso? Era para não ficar, certo? As prisões, elas servem para as pessoas que fazem coisas erradas. Mas nesse caso, o que a gente pode entender são que às vezes, quando nós levamos a palavra de Deus, quando nós pregamos o evangelho, as pessoas que não têm entendimento da palavra podem nos perseguir e até tentar nos prender por causa disso. Como assim prender? Talvez ela não te mande para a prisão, nem te acorrente, como aconteceu com Paulo e Silas, mas às vezes ela quer calar a sua voz. Ela te intimida, ela fala que você é um crentinho, ou ela coloca apelidos em você, ou ela até menospreza, ri do jeito que você fala. Ele pode zombar porque você é uma pessoa que é escolhida de Deus, que não fala palavrão, que não anda com as pessoas que fazem coisas erradas, que não gosta de mentir, que não gosta de bater. Acontece muito disso, crianças, e nós temos que prestar atenção para que nós não ficamos desanimados com isso. Sabe por quê? Porque essa história de Paulo e Silas, ela tem um final surpreendente, mas aconteceu algo muito legal por causa de uma atitude deles. E sabe qual foi? E isso a gente vai descobrir na próxima aula. Fiquem atentos, hein? Para que a gente descubra qual foi a próxima lição que nós vamos ter. Qual vai ser o desfecho dessa história toda de Paulo e Silas. É muito legal e fiquem muito espertos, porque é uma coisa assim sobrenatural. E coisas sobrenaturais só o nosso Deus faz, amém? Mesmo que tentem te calar, mesmo que tentem parar para que você não fale do evangelho, siga em frente, seja firme, porque o nosso Deus, ele está conosco. Amém? O nosso desafio dessa semana, nós vamos fazer uma pesquisa, para que vocês pesquisem aí na internet, com a ajuda da mãe, do pai ou do irmão mais velho de vocês, sobre missionários que foram presos, histórias de missionários que foram presos por falar da palavra de Deus. E que vocês façam esse estudo em forma de visual, um desenho, uma obra de arte, alguma coisa com reciclagem. Vocês mostrem pra gente qual é essa história, tá bom? Quiserem gravar um vídeo e mandar pra gente também vai ser bem legal, certo? Que Deus abençoe vocês, que essa semana você possa orar, meditar e pedir para que Deus abençoe todas essas pessoas, esses missionários que estão por aí pregando a palavra de Deus, por mais que seja difícil, por mais que eles sofram, que Deus possa abençoar a vida deles e que você também possa ter forças para continuar pregando a palavra do Senhor, amém? Um beijo, que Deus abençoe.